falarei sobre duas parábolas do Evangelho deste 17 de junho de 2018. São Marcos capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 34. Antes de falar sobre esse Evangelho, eu incentivo a que vocês curtam este vídeo, os outros vídeos, curtam o nosso canal, acionem o sininho aqui para receber as novidades, se inscrevam no canal, para nós é importante as inscrições de vocês, e compartilhem também os nossos vídeos. E quem quiser ainda colaborar mais diretamente, mais materialmente mesmo, a favor desse projeto ético, esse projeto sério, comprometido com a interpretação e análise das notícias do que acontece no Brasil e no mundo, vão até o final do vídeo e vocês verão a forma como podem fazer essa colaboração. E muito obrigado pelo apoio. Pois o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 34, capítulo 4, 26 a 34, vocês podem parar o vídeo aí para ler esse trecho com essas duas parábolas. Esse Evangelho é impressionante. Primeiro é preciso a gente informar que ele foi escrito aí em torno dos anos 50 a 70, 75. E ele é pensado a partir da experiência da igreja primitiva, dos cristãos em Roma. E lá, perseguidos pelo projeto que traziam, dentro de uma capital que florescia culturalmente, era o domínio, o centro cultural do Império Romano, a poderosa Roma. Lá os cristãos eram um grupinho pequeno, quase inexpressível, quase invisível, mas que preocupava o imperador, que culpava os cristãos inclusive pelo incêndio de Roma. Nero perseguiu agudamente os cristãos, acusando-os de incendiar em Roma. E por causa disso, muitos deles foram mortos, outros torturados, arrastados ao Coliseu para serem jogados aos leões. Enfim, as perseguições eram atrozes e sanguinárias. Então, dentro do Império Romano, como uma igrejinha pequena, uma comunidade pequena, mas que se diferenciava de tudo mais, da corrupção, da barbárie do Império Romano, composto por um poderoso exército sustentado pela escravatura e pelos impostos dos povos invadidos. Então, esse poderoso Império Romano era totalmente diferente do que era essa comunidade. Enquanto o Império Romano perseguia, era estrutura para sustentar o escravagismo, sustentar os poderosos, explorando os explorados, os injustiçados, os oprimidos, os escravos, os povos invadidos. Aqui, na comunidade cristã pequenina, se vivia a experiência da partilha, a experiência da fraternidade, de ser irmão um do outro, a experiência do reino que Jesus vinha trazer. E essa experiência se iluminava no que começou na Galileia, com um grupinho pequeno também em torno de Jesus, que reuniu alguns pescadores, que reuniu alguns agricultores, cobradores de impostos, mulheres das mais mal vistas. Foi reunindo um grupo pequeno, nesse lugar que era mal visto pela capital, por Jerusalém, que era mal visto pelos fariseus, pelos judeus que se aliavam a esse império poderoso romano, escravocrata, e que vivia do sangue dos escravos. Lá, então, a Galileia servia de inspiração para esse grupinho aqui. Perseguido, pequenino, frágil, mas corajoso e cheio de fé. E aí, para entender como é que a sua experiência devia se fortalecer, primeiro eles ouvem, lá do Galileu, Jesus, a parábola do semeador. Do homem que semeia as suas sementes no campo, antes prepara o campo, prepara a terra, semeia as suas sementes e depois aguarda. Aguarda por meses, sem saber o que acontece na terra, que explode as sementes, transforma em caules, em ramos, em folhas, depois
flores e frutos. O agricultor não sabe o que acontece lá dentro, mas ele aguarda, ele espera. Então, essa primeira parábola, que aqui são duas, é para mostrar que cabe-nos germinar sempre. Que cabia aquele grupinho lá de Roma, do Evangelho de Marcos, da experiência da fé, da onde o Evangelho é escrito, a partir da onde é escrito, a partir da onde Jesus é entendido, o seu reino é entendido. Este reino é germinado como as sementes, nas pessoas, nos escravos. De vez em quando algum senhor também se sentia semeado e se convertia ao reino e deixava de ser senhor para se tornar irmão do escravo e acabar com a estrutura desumana, escravocrata, opressora, torturadora daqueles que trabalham. Este reino ia se espalhando devagar, mas ia se espalhando o que incumbia aos missionários e às missionárias, o que incumbia, o que cabia aos discípulos de Jesus em Roma, era semear. Semear sempre, semear cada vez mais e cada vez mais vidas, aguardando que as sementes crescessem. A parábola termina dizendo que aí elas crescem, elas amadurecem, produzem frutos, e o agricultor que a semeara usa a foice. Isso é final do reino, é a chegada do reino, é a maturação do reino. Já não cabe mais a nós colher. Quem colherá será Jesus. Quem colherá os frutos das sementes lançadas à terra, que são o reino, caberá a Jesus. E a nós caberá nesse momento a paciência, tão importante para quem semeia as sementes do reino, tão fundamental, a paciência. E a segunda parábola é a parábola da mostarda, que é feita de pequeníssimas, minúsculas sementes, que jogadas na terra crescem e se transformam em árvores enormes, gigantescas, que acolhem os pássaros, que dão sombra para os caminhantes, que dão ramos para proteger, para dar segurança. O reino tem por objetivo trazer a sombra, trazer o repouso, trazer a paz, trazer a serenidade para a humanidade toda, que como pássaro precisa descansar no reino. O ser humano não foi feito para ser explorado, ser esgarçado, ser estraçalhado pelo trabalho e pela escravatura, muito menos, mas para descansar. E o projeto trazido por Jesus visa o descanso e a paz do ser humano, o seu fim para descansar sempre como ser humano que colhe os frutos, que colhe a paz, que colhe a justiça, que colhe o amor entre os irmãos, para viver em paz sob os galhos, sob os ramos frondosos da sarça, ou melhor, desta árvore mostarda que acolhe a todos e alimenta a todos. É preciso terminar dizendo que este reino tanto não era visto, não era enxergado, não era percebido pelo agricultor que lançava as sementes, como também não era percebido por aqueles que lançavam a semente da mostarda. Só era percebido depois nas vidas das pessoas. Assim como os romanos não viam nos cristãos as marcas do reino, mesmo assim ele era o reino que marcava as pessoas. Assim como os judeus fariseus não viam em Jesus Messias, o Messias desse novo reino, mesmo assim Jesus era o Messias que crescia, que germinava o seu próprio reino para crescer. Esse é o nosso desafio hoje. Nem tanto fazer igrejas frondosas, templos luxuosos, poderosos, estruturas pesadas, pessoas que amem o poder, para afinal se sentirem satisfeitas e realizadas. O que importa ainda hoje é germinar este reino que se ramifique, que cresce, transformando as relações das pessoas, transformando o comportamento das pessoas, transformando a ética das pessoas, transformando os modos de ver e de agir das pessoas hoje no nosso mundo. Este é o reino que Jesus veio trazer,
tão parecido com aquele agricultor que semeia e tão parecido com esta mostarda que cresce para proteger, para dar segurança, para dar paz, para dar sombra, para dar dignidade para a vida das pessoas. Que ele sirva, que ele se plante em ti também e que tu também ajudes a espalhar este reino, semeando-o cada vez mais nas vidas das pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.